Bom dia a todos. Vamos iniciar então a transmissão ao vivo de FAO Simples Nacional. Aqui quero agradecer a colaboração do Dalton Lira, chefe do Núcleo de Cobrança do Simples Nacional, que é quem vai conduzir a apresentação inicial. E aqui também o Charles Silva, chefe do Núcleo de Gestão do Comércio Eletrônico, e Fernando Antero, assessor da Coordenação de Fiscalização Tributária. Presentes também na nossa sala o Paulo Proença, assessor da Coordenação de Cobrança Tributária, e a Natália, que é assessora de imprensa na Secretaria de Fazenda. Então, obrigado pela presença de todos. E você que está nos acompanhando, prepare-se para encaminhar suas questões, as suas perguntas, para que nós possamos aí contribuir nesse momento de informação para aquelas dúvidas que ainda existam e que estão trazendo algum prejuízo para a execução dos nossos serviços. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Antes de iniciar a apresentação, Dalton, gostaria de fazer algum comentário, alguma observação inicial, ou quer partir logo para os trabalhos? Então, nós vamos iniciar a apresentação com o Dalton e depois nós iremos conversar também com o Charles e o Fernando e receber aí as perguntas. Então, Dalton, a palavra está contigo. Bom dia, senhores contadores. Inicialmente, gostaria de agradecer ao CRC por mais essa oportunidade, em nome do senhor presidente, professor Adriano, e deixar claro que a Secretaria de Fazenda está sempre à disposição para fazer essas parcerias, né, já que os contabilistas têm sido um dos principais setores, né, a principal classe que tem um envolvimento direto, aí, no nosso caso concreto aqui, que é o diferencial de alíquota do Simples Nacional. A apresentação de hoje ela tem como objetivo voltar a discutir alguns temas que ainda geram alguma dúvida para os contadores e para os empresários, mas ao longo do tempo nós temos visto que tem diminuído bastante esse tipo de demanda, né? O pessoal já tem entendido melhor como que é toda a sistemática do diferencial de alíquota, a questão de recolhimento, declaração, qual o fato gerador, o momento de recorrência do DIFAL. Mas vamos trazer de volta esse tema, foi uma solicitação do CRC, e em alguns momentos vamos fazer algumas distinções do diferencial de alíquota do Simples Nacional com o diferencial de alíquota do comércio eletrônico, né? Então, vamos iniciar aqui a apresentação. O diferencial de alíquota ele trata de uma aquisição interestadual de mercadorias, tá certo? E a origem dele é uma outra unidade federada, com destino a uma empresa do Distrito Federal. Bom, aí vamos para o caso concreto, no caso o remetente de São Paulo, ele enviando a mercadoria, né, vendendo a mercadoria para um destinatário do Distrito Federal. Esse destinatário do Distrito Federal, ele tem que ser uma empresa do Simples Nacional, pode ser uma ME, uma EPP ou MEI, nós estamos destacando o MEI porque é um tipo de demanda que frequentemente chega às nossas agências de atendimento. O MEI alegando que não tem que pagar o diferencial de alíquota, porque já paga o Simples Nacional, e acaba que ele não tem um suporte mais forte assim, do contador, né, muitas das vezes, e aí acaba caindo essa demanda na nossa agência de atendimento. Mas tanto o ME, EPP quanto o MEI, eles estão obrigados ao recolhimento do diferencial de alíquota do Simples Nacional. Mas não basta que eles sejam ME, EPP ou MEI do Simples Nacional, eles têm que ser também contribuintes do ICMS. Então, no cadastro que a empresa registra na Secretaria de Fazenda, ele vai lá indicar se ele é contribuinte do ICMS, se ele é do ISS ou dos dois tributos. No caso, para ser devido o diferencial de alíquota do Simples Nacional, ele tem que ser o contribuinte do ICMS, ou só do ICMS, ou do ICMS e do ISS. Aí a gente destaca aqui a regra do comércio eletrônico, né? A gente trata comércio eletrônico, talvez não seja o termo mais adequado, né? A gente fala que, na verdade, é uma venda a um consumidor final. Uma operação interestadual também, só que o destinatário dessa operação é uma pessoa física ou uma empresa exclusiva do ISS. No caso, o destinatário é pessoa física ou um contribuinte exclusivo do ISS do Distrito Federal, no nosso caso. Então, nesses casos que a operação interestadual for para um destinatário, pessoa física ou exclusivo do ISS, ele está fora do diferencial de alíquota do Simples Nacional. Ele vai cair na regra do comércio eletrônico. Onde é que está o fundamento da cobrança do diferencial de alíquota do Simples Nacional? Bom, o nosso fundamento é na Lei Complementar 123,
que é uma lei federal. Então, lá no artigo 13, ele vai estar falando lá quais são as exclusões, né, daquilo que está composto no documento de arrecadação federal, né, quando ele paga o simples. Então, ele fala, ó, o diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais de mercadorias para comercialização ou industrialização, assim como também para uso e consumo ou imobilizado, eles estão fora da regra do Simples Nacional. Então, ele vai ter que pagar isso à parte. Tá certo? E aí que entra o diferencial de alíquota do Simples Nacional, com base na Lei Complementar 123 de 2006. E aí veio o DF e editou também uma lei, que é a Lei 5.558 de 2015, que, na verdade, assim, não teria tanta necessidade de editar essa norma, mas ela veio com a inovação, que é a questão do limitador. Então, ela estabelece que, para essas operações realizadas até 2019, a diferença de alíquota a ser paga, ela fica limitada a 5%. Então, é o máximo que o nosso contribuinte do Simples Nacional vai pagar a título de diferencial de alíquota, nos casos de comercialização ou industrialização, 5% do valor da operação. Então, vamos para um caso concreto aqui, tomando como exemplo um remetente de São Paulo, está fazendo uma operação com um destinatário do DF, que é Simples Nacional e é contribuinte do ICMS. O remetente, aquele que está vendendo a mercadoria, ele está estabelecido lá em São Paulo, com um destinatário do Simples Nacional aqui do DF. Esse destinatário do Simples Nacional, lembrando, ele tem que ser contribuinte do ICMS. Então, no exemplo, a gente pega uma alíquota interna nossa de 18%, então ele está comprando uma mercadoria que, se fosse adquirida no nosso mercado interno aqui do DF, essa mercadoria estaria incidindo uma alíquota de 18%. Como é que é feito esse cálculo do diferencial de alíquota? Então, vamos pegar os 18% menos a alíquota interestadual do estado de origem. No caso de São Paulo, a alíquota interestadual é 7%. Né? Lembrando que, basicamente, nós temos duas alíquotas interestaduais, né, as mais utilizadas, seria de 7% ou de 12%, dependendo da origem, né? A de 7% estaria para a região sul e sudeste, com exceção do Espírito Santo, e a de 12% para as demais regiões do país, né? Centro-oeste, nordeste, norte e mais o estado do Espírito Santo. E nas operações com mercadorias importadas, essa interestadual ela cai para 4%. Assim, o cálculo diferencial é o quê? É pegar os 18% menos os 7%, que é a alíquota interestadual. 18 menos 7, nós encontraríamos uma diferença de alíquota de 11%. Em tese, esse valor seria o que a empresa teria que recolher a título de diferencial de alíquota. Entretanto, com a Lei 5.558 do DF, limitou-se esse valor a 5%. Então, ao invés de efetuar o recolhimento dos 11%, ele vai recolher 5% do valor da operação. Isso se a mercadoria for destinada à comercialização ou industrialização. Vamos supor que essa mesma mercadoria vinda de São Paulo, com destinatário do Simples Nacional do DF, contribuinte do ICMS, a mercadoria no mercado interno, ela tem uma alíquota de 18%, a interestadual de São Paulo é 7%, a diferença de alíquota dela também é 11%. Só que a destinação dessa mercadoria vai ser para uso, consumo ou imobilizado, não mais para comercialização ou industrialização. Então, nesse caso, a gente não aplica o limitador dos 5%. O limitador dos 5% ele veio só para as operações com destino à comercialização ou industrialização. Então, se tem o destino aqui, nesse caso, nesse nosso exemplo, para uso, consumo ou imobilizado, vai incidir a alíquota de 11%. Vamos supor que na mesma nota fiscal, a empresa que comercializa aqui no nosso mercado interno, por exemplo, geladeira. A geladeira ela vai incidir o 5% como limitador. No máximo 5%, por exemplo. Mas se essa geladeira for destinada à copa da empresa, no imobilizado, já não incidiria, já não teríamos o limitador dos 5%. Então, essa é a diferença. Então, quando for calcular o diferencial de alíquota para esses estabelecimentos, existe a possibilidade, até mesmo no mesmo documento fiscal, a hipótese de uma mesma mercadoria
aplicarmos o limitador de 5%, se a mercadoria for destinada à comercialização ou industrialização, ou não termos esse limitador de 5%, se ela for destinada a uso, consumo ou imobilizado. Outro exemplo que nós trazemos aqui, uma mercadoria que foi adquirida no estado do Goiás, com destinatário do Simples Nacional do DF. Vamos supor que no nosso mercado interno a alíquota é de 12% dessa mercadoria. A interestadual do estado do Goiás para Brasília é 12% também. Então, se fizermos o cálculo aí, 12 menos 12, 0. Então, não temos, nesse caso, a aplicação do diferencial de alíquota do ICMS. Bom, nesse quadrinho aí a gente traz uma operação do estado do Ceará. Uma empresa do Ceará está vendendo para uma empresa do DF, do Simples Nacional, contribuinte do ICMS. E aí, na primeira linha desse quadro, a gente traz o vestuário. Em regra, o vestuário, a nossa alíquota interna é de 12%. A interestadual do Ceará, região Nordeste, para o DF é 12%. Então, nesse caso, nós não temos a diferença de alíquota, tá certo? 12% da interna menos 12% da interestadual, 0. Mas na mesma nota fiscal, ele está comprando não só vestuário, mas está comprando também bijuterias. Bijuterias no nosso mercado interno, na nossa legislação do DF, é 18%. A interestadual do Ceará também é a mesma que a gente aplica para o vestuário, é uma só, é o estado de origem, então 12%. 18 menos 12, diferença de alíquota, 6%. Vai pagar os 6%? Não. Aí vamos aplicar o limitador dos 5%, que nesse caso aqui, então, ao invés de pagar os 6%, vai pagar os 5% a título de diferencial de alíquota. E quando é que é o momento da ocorrência do fato gerador do diferencial de alíquota? Né? É uma coisa que também, às vezes, gera uma dúvida, e a gente tem recebido algumas demandas nesse sentido, que o momento da ocorrência do fato gerador vai ser na entrada da mercadoria no território do Distrito Federal. É aquilo que está previsto para o ICMS próprio da empresa, tá certo? O ICMS normal. Então, não vai ser a data de emissão que está lá registrada na nota fiscal, não vai ser a data de autorização, não vai ser a data de saída da mercadoria do estado de origem. O momento da ocorrência do fato gerador, e a partir desse momento é que vai servir como base para a declaração, né, escrituração e recolhimento do imposto, vai ser o momento da entrada da mercadoria no território do Distrito Federal. A base de cálculo do DIFAL do ICMS. Qual que é a base de cálculo? É a mesma base de cálculo do ICMS. Então, quando a gente lê diferencial de alíquota do ICMS, do Simples Nacional, podemos ler também ICMS próprio, ICMS normal da empresa. Tá certo? Então, a base de cálculo é aquela que está lá no nosso regulamento ICMS, que compõe o montante próprio do imposto, seguros, descontos concedidos sob condição, frete. Então, é a mesma base de cálculo. E se a mercadoria, se esse produto for destinado à industrialização ou comercialização, o IPI não vai integrar essa base de cálculo. Né? Aí, se for para uso, consumo ou imobilizado, aí o IPI também integra a base de cálculo do diferencial de alíquota. Bom, e quem vai fazer o recolhimento do diferencial de alíquota? Então, na primeira linha, nós vamos trazer aqui o caso do Simples Nacional, e na segunda, na linha de baixo, só a título de ilustração, para diferenciar como que acontece lá na hipótese do comércio eletrônico, né? A gente vai explicar qual é essa diferença. Então, na primeira linha, aí, no primeiro quadradinho, o destinatário contribuinte do Simples Nacional, ele é um contribuinte do ICMS. Então, nesse caso, nessa operação interestadual, que vem de outro estado para o DF, cabe ao destinatário, que no caso é o Simples Nacional do DF, efetuar o recolhimento do diferencial de alíquota, que é o objeto dessa nossa apresentação. E no caso do comércio eletrônico? No comércio eletrônico, cabe ao remetente recolher o diferencial de alíquota. Então, se a empresa lá do Rio de Janeiro, por exemplo, está vendendo para uma pessoa física aqui no DF, ou até mesmo para uma empresa do Simples do DF, mas que ela seja exclusiva do ISS, caberá à empresa lá do Rio de Janeiro, do outro estado, efetuar o recolhimento do diferencial de alíquota do comércio eletrônico, ou daquelas operações interestaduais, né, que são voltadas a um contribuinte, a um consumidor final. Bom, como que é feito o recolhimento? Então, o recolhimento também
podemos entender que aplica a mesma regra do ICMS normal, ou do ICMS próprio, tá certo? Ele é por apuração, então não há necessidade da empresa efetuar um recolhimento do diferencial de alíquota a cada operação que é realizada, ou cada nota fiscal que é emitida, que ele recebe. Então, ele faz por apuração, ele pega o período, qual foi o momento que entrou a mercadoria? Foi no mês de fevereiro? Então, aquela operação que a mercadoria entrou no território do DF em fevereiro, ela vai entrar na apuração do livro fiscal eletrônico dele do mês de fevereiro. Tá certo? Qual o código de receita que ele vai utilizar? É o 1317, que é o código do ICMS normal. Tá certo? No início do programa, nós tivemos alguns casos que foram recolhidos em códigos que foram disponibilizados anteriormente para o diferencial de alíquota, né? Era o código 1549 e o 1552. Mas quem efetuou o pagamento nesses códigos antigos, não há necessidade de efetuar qualquer correção e nem solicitar qualquer retificação no âmbito da Secretaria de Fazenda. A nossa rotina do rito especial, né, que faz a inscrição do débito em dívida ativa, ele já considera também, faz a leitura desses códigos antigos. São códigos que não estão mais disponíveis na internet, e, portanto, a partir de hoje, desde do início do ano passado, o código a ser utilizado é o 1317 ICMS normal. E qual que é o prazo para recolher? É o mesmo prazo estabelecido para o ICMS normal, que é o dia 20, até o dia 20 do mês subsequente. Pode parcelar? Pode parcelar. É a mesma regra que a gente estabelece para o ICMS normal. Ele vai estar lá na Lei Complementar 833/2011, que é uma lei que trata do parcelamento. Então, nesse caso, ele pode parcelar. Eu nunca declarei. Então, você vai lá na agência, faz a declaração espontânea e solicita o parcelamento daquele débito. Eu devia, no mês de março de 2016, R$100 de diferencial de alíquota do ICMS. Então, você vai declarar lá, no mês de março, 100, mês de abril, 200, e assim sucessivamente. Então, existe a possibilidade do parcelamento daquilo que ficou para trás, desde que seja algo que já esteja vencido. Bom, e a declaração? Então, nós vencendo essa etapa do recolhimento, agora a gente parte para a declaração. Nós lembramos que esse diferencial de alíquota ele participa da apuração do ICMS normal. Tá? Então, ele é um código ele vai registrar no livro fiscal eletrônico dele como um código de ajuste, vai cair em outros débitos, e isso vai ser totalizado lá no ICMS a recolher daquele período. E qual que é o prazo para efetuar a declaração? É o último dia do mês subsequente para períodos de apuração a partir de janeiro de 2017. Uma alteração recente que nós tivemos na portaria 210 de 2006, a portaria da Secretaria que trata da declaração do livro fiscal eletrônico. Então, a partir de 2017, o prazo é o último dia do mês subsequente. E como é que ele tem que declarar? Então, lá no artigo 10C da portaria CEF 210/2006, ele vai estar mencionando como que é feito esse registro no livro fiscal eletrônico. Então, tem um registro chamado E340 do livro fiscal eletrônico, do bloco do registro de apuração. Então, no campo 2, ele vai identificar lá, é para comercialização ou industrialização, então ele vai utilizar o código de ajuste 115. Se for para uso, consumo ou ativo imobilizado, ele vai utilizar o código de ajuste 100. E no campo 3, ele vai declarar qual que é o valor devido do diferencial de alíquota para aquele período. Então, ele não vai declarar o valor da nota fiscal, ele vai declarar o valor do ICMS devido, no caso, para aquele período. O período de março devia 100. Então, no campo 3, ele vai identificar lá o valor de 100. Bom, tem algumas situações de algumas empresas que estão desobrigadas de declarar o livro fiscal eletrônico. Então, isso aí está na portaria 10 de 2006 também, independente da situação do diferencial de alíquota, é uma regra para todos os contribuintes do DF. Então, aquelas empresas que estão enquadradas no Simples Nacional, como MEI, elas estão desobrigadas de efetuar da declaração do livro fiscal eletrônico. Assim como aquelas empresas que têm uma receita bruta até 60 mil, no caso de 2017, e a partir de 2018, a receita bruta é inferior a R$81 mil. Também estão desobrigadas aquelas empresas do Simples, que iniciaram suas atividades no ano corrente, e também aquelas empresas que estão em paralisação temporária. Então, são a regra daquelas empresas que estão desobrigadas de enviar o livro fiscal eletrônico.
Bom, esse é um quadrinho que a gente traz, um slide que a gente traz assim, a questão da vigência dessas normas, né? Então, em 2016, veio não só o diferencial de alíquota do Simples Nacional, mas também o diferencial de alíquota que cabe ao comércio eletrônico, e gerou uma certa confusão, né? Não só nos contadores, nos contabilistas, mas também nas empresas, nós mesmos do fisco, né? Então, começamos várias atividades no mesmo momento, então acabou gerando uma certa confusão. Bom, no comércio, no diferencial de alíquota do Simples Nacional, para comercialização ou industrialização, a vigência é a partir de 18 de fevereiro de 2016, por força de uma decisão do TCDF quanto à aplicação da noventena. Então, teve uma decisão do TCDF, em meados de 2016, posterior a essa decisão, nós encaminhamos um comunicado a todos os contribuintes, a todos e os seus representantes contábeis, indicando o direito, inclusive, se for o caso, de restituição ou compensação contábil dos valores que foram efetuados para fato gerador anterior a 18 de fevereiro de 2016. Já o comércio eletrônico, ele iniciou em 1º de janeiro de 2016. E no caso do uso, se o nosso Simples Nacional está comprando mercadoria com destino a uso, consumo, ou ativo fixo, ou imobilizado, desde 2008, foi quando essa inovação foi incluída na Lei Complementar 123, essa lei federal. Bom, então, nós disponibilizamos algumas informações para aqueles que desejarem dirimir mais alguma dúvida sobre o diferencial de alíquota no site da Fazenda. Então, na página inicial da Secretaria de Fazenda. Então, nós disponibilizamos algumas informações para aqueles que desejarem dirimir mais alguma dúvida sobre o diferencial de alíquota no site da Fazenda. Então, na página inicial, tem um quadrinho inicial da Secretaria de Educações, inclusive um link para a emissão do DAR, né, caso queira emitir o documento de arrecadação para fins de pagamento, recolhimento do diferencial de alíquota. E aí a gente destaca aqui um submenu chamado alíquotas, que é um arquivo Excel que nós estamos disponibilizando no site, com as alíquotas internas do DF. Então, caso tenha dúvida, se o chapéu, qual que é a alíquota do chapéu, qual que é a alíquota da geladeira, qual que é a alíquota do calçado. Então, essa alíquota interna está disponível no nosso menu lá do site da Fazenda, identificando para cada NCM qual que é a sua alíquota interna. Bom, uma demanda que nós recebemos frequentemente dos contabilistas, né, é a questão de chaves de acesso, para identificação dos documentos fiscais que nós temos relacionados nos comunicados, que enviamos mensalmente para as empresas e para os contabilistas também. Então, esse serviço está disponível online no Agência Net, então não há necessidade do escritório ou do empresário abrir qualquer demanda para a Secretaria de Fazenda solicitando a chave de acesso. Esse serviço está disponível na Agência Net, com certificado digital, na área restrita. Então, tem um menu Serviços, Outros, Chaves de Acesso. Então, você acessando aí o Agência Net, abre esse menuzinho que você pode fazer o filtro, qual que é a data da autorização das notas fiscais, né, o escritório tem vários clientes, então ele pode identificar ali qual que é o CNPJ que ele deseja consultar, e aí vai trazer o sistema para ele a relação de todas as notas fiscais. E aí, com a chave de acesso, ele pode ir em um desses sites que consulta a nota fiscal eletrônica para detalhar tudo aquilo que está descrito lá no documento fiscal, né. A gente trouxe aqui como exemplo o DEC, da Secretaria de Fazenda, mas tem o site, o site nacional também da nota fiscal eletrônica. Esse aí é o rosto do nosso comunicado, que nós encaminhamos mensalmente para os nossos contribuintes. Esse comunicado ele tem como finalidade apenas identificar a relação de documentos fiscais que foram emitidos em operações interestaduais. Não quer dizer que nesses documentos fiscais cabe o diferencial de alíquota. Então, de posse desse documento, o escritório, a empresa, tem condições de comparar aquilo que ele tem recebido mensalmente e efetuar o cálculo do seu diferencial de alíquota. Tá certo? Lembrando que as operações de substituição tributária e o antecipado estão fora do cálculo do diferencial de alíquota. Então, nesse comunicado, a gente identifica ali o período. Então, são os documentos fiscais emitidos no mês de janeiro de 2017 e a gente relaciona ali qual é a quantidade de documentos fiscais, de notas fiscais eletrônicas e o valor total dessas notas.
E aí, com essa informação, o escritório contábil, o contador tem condições de, até mesmo numa agência NET, extrair esses documentos e fazer essa comparação. E a gente traz a gente destaca lá no final do rodapé desse comunicado que, para fins de apuração, tem que considerar o momento da entrada da mercadoria no DF, conforme já citamos aqui em slides anteriores. Tá certo? Então, ele não vai considerar a data de emissão, nem a data de saída, nem a data de autorização da nota fiscal. Ele vai considerar, para fins de apuração, o momento da entrada da mercadoria no território do DF. Esse quadrinho aqui a gente traz uma diferença, algumas diferenças entre o DIFAL, que é calculado nas operações do comércio eletrônico, e aquele DIFAL do nosso Simples Nacional, aqui do DF. Então, o comércio eletrônico, ele tem a base dele está na Emenda Constitucional 88 e no Convênio ICMS 93 de 2015. Já o Simples Nacional... Emenda Constitucional 87. O Simples Nacional, ele tem a base na Lei Complementar 123 de 2006 e na Lei 5.558 de 2015. O comércio eletrônico, ele incide onde? Nas operações de venda para o consumidor final, que não são contribuintes do CMS, e são localizados em outra unidade da federada, tá certo? Então, é uma operação de uma empresa de outro estado para um consumidor final do DF. Então, nesse caso, cabe a quem? Cabe ao remetente efetuar o recolhimento do diferencial de alíquota. No caso do Simples Nacional, são operações de compra, é o nosso Simples Nacional comprando em outra unidade federada, tá certo? E esse adquirente ele tem que ser não apenas do Simples Nacional, mas também contribuinte do ICMS. No comércio eletrônico, refere-se a operações de saída, de venda. No Simples Nacional, refere-se a operações de entrada ou de compra. O comércio eletrônico ele incide, em regra, sobre todas as empresas que estão vendendo para outro estado, para um consumidor final. Mas aí nós temos, por força de uma liminar, que o Simples Nacional, quando ele está vendendo para esse consumidor final, esse diferencial de alíquota está suspenso, essa cobrança. Então, no caso do Simples Nacional, vai incidir essa regra ao nosso Simples Nacional? Também pode. Se o nosso Simples Nacional do DF estiver vendendo para um consumidor final de outro estado, em regra ele teria que pagar o comércio eletrônico, mas por força da liminar ele está fora. No caso do Simples Nacional, incide sobre todas as empresas optantes do Simples Nacional que sejam também contribuintes do CMS. O comércio eletrônico, o diferencial de alíquota, ele tem um rateio até 2019. Né? Então, a diferença de alíquota... 19, né? Então, ele é crescente, no primeiro ano 20% veio para o DF, no segundo 40% da diferença de alíquota, até que em 2019 100% da diferença de alíquota vai vir para o território do DF. No caso do Simples Nacional, a única regra que nós temos é o limitador dos 5%, também até 2019. Então, até 2019 ele vai pagar no máximo 5%. E se for 3% a diferença alíquota, vai pagar 3%. Se for 2%, é 2%, não vai pagar os 5%. O 5% nós vamos aplicar nos casos em que a diferença de alíquota for superior ao 5%. Então, deu diferença de alíquota de 7%, vai pagar os 5%. Bom, o comércio eletrônico ele é recolhido pelo estabelecimento vendedor, né, aquele que está remetendo, que está emitindo a nota fiscal. Já no Simples Nacional que está adquirindo fora, cabe à nossa empresa aqui do DF, do Simples Nacional, efetuar esse recolhimento. Por fim, nós deixamos aí à disposição de vocês, e nós temos recebido, é um canal que a gente verifica que tem muito sucesso, né, que é a questão do atendimento virtual. Então, em caso de dúvidas quanto à aplicação da legislação, em dúvidas quanto ao enquadramento da empresa, sei lá, a emissão dos documentos fiscais, então a gente tem esse canal que é o atendimento virtual, ele gera um protocolo, e internamente ele vai circular na Secretaria de Fazenda para as áreas competentes. Então, em caso de dúvida, esse é o canal que nós deixamos aqui disponível para vocês, para os contadores, efetuarem as suas pesquisas, considerações, reclamações, né, as dúvidas. Então, esse é o canal. Então, agradeço aí e a gente coloca agora à disposição para as perguntas. Obrigado, Dalton. Antes de abrir para perguntas, eu não sei se o Charles você fazer algum comentário. Bom, nós temos algumas perguntas
Bom, a regra do diferencial de alíquota ele estabelece que as operações com mercadoria sujeita à substituição tributária ou recolhimento antecipado, eles estão fora. Assim também como aquelas que são isentas ou imunes, né? Por exemplo, o livro ele não incide ICMS, então, consequentemente, é uma operação também que vai estar fora do cálculo do diferencial de alíquota. Mas, em regra, a legislação ela trata das exclusões, né? O caso da substituição tributária e o antecipado. Bom, Dalton, o Misael pergunta o seguinte: em que momento deve ser gerado o imposto na emissão da nota fiscal ou na entrada da mercadoria no estabelecimento? Bom, então, o momento é na entrada da mercadoria no território do DF. Não vai ser nem na entrada da mercadoria no estabelecimento e nem na saída da mercadoria do estado de origem ou do estabelecimento que está remetendo a mercadoria. O momento do fato gerador é na entrada da mercadoria no território do DF. Bom, como a gente já tinha previsto essa situação, porque nós fizemos uma apresentação sobre o DIFAL Comércio Eletrônico e aí recebemos algumas perguntas sobre o Simples. Hoje, sobre o Simples, algumas perguntas sobre o comércio eletrônico, mas a equipe está aqui para auxiliar. Então, o DIFAL do e-commerce, do optante do Simples Nacional no DF, ainda está suspenso ou já está sendo devido? Primeiramente, bom dia para todos. Conforme o Dalton já explanou, houve uma decisão em caráter liminar que suspendeu a cláusula 9ª do convênio 93, e isso impede que o Simples Nacional que esteja em outro estado, vendendo para o DF, seja cobrado de DIFAL do comércio eletrônico. É isso. Da mesma forma, um Simples Nacional daqui de dentro, que vender para fora, dentro do âmbito da emenda constitucional, também está suspensa a cobrança. Obrigado, Charles. O Ari Anselmo pergunta: Adriano, entendo que mercadorias adquiridas com substituição tributária não gera DIFAL. Confirma essa afirmação? Tenho alguns colegas que me contatam para tirar essa dúvida. Então, o entendimento do Ari está correto, né? Então, aquelas operações com mercadorias sujeitas à substituição tributária estão fora da regra da aplicação do diferencial de alíquota do ICMS do Simples Nacional. O Luiz Carlos pergunta aqui: bom dia, o frete por conta do emitente deve entrar na base de cálculo de DIFAL nas compras para comercialização? Quando o frete é por conta do destinatário, deve entrar também na base de cálculo? Então, duas questões. Isso, então a regra vai ser a mesma do ICMS normal. Se permite, professor, só voltar aqui na tela aqui. Então tá aí, a base de cálculo do diferencial de alíquota é a mesma do ICMS. Então vai estar incluído o montante do próprio imposto do ICMS, o valor dos seguros, os descontos concedidos sob condição, e no caso ali a linha B, o frete, a letra B, quando o transporte, inclusive o realizado dentro do DF, for efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e for cobrado em separado. Então essa é a regra do frete, quando é que o frete vai entrar na base de cálculo do ICMS. Bom, os alunos do 6º semestre do segundo período de 2014. Bom dia. A declaração do DIFAL é para ser feita a partir de 1º de 2017 ou terá que fazer retroativo? Bom, a vigência do diferencial de alíquota ela é a partir de 18 de fevereiro de 2016. Então, aquelas mercadorias que entraram no território do DF, né, oriundas de uma operação interestadual, cujo destinatário é a empresa do Simples Nacional, contribuinte do ICMS, então, a partir de 18 de fevereiro de 2016, esse valor tem que ser declarado, né, desde que seja obrigado a declarar, mas, independente da declaração, ele tem que ser recolhido. Então, o fato gerador é a partir de 18 de fevereiro de 2016. Então, se ficou alguma coisa para trás, tem que fazer toda essa correção. Bom,
O Ari faz um segundo comentário aqui. Pessoal, essa dúvida sempre paira em alguns colegas. Por isso, seria bom levantarmos a confirmação dela por aqui. Mercadorias adquiridas para revenda com substituição tributária não gera DIFAL. Bom. Não gera DIFAL. Isso aí está lá na lei 5.558 e na lei complementar 123. Bom, deixa eu ver aqui. A Jéssica pergunta: posso reduzir o imposto às devoluções? A devolução ela tem duas formas para você fazer o estorno, né? Se a devolução ocorrer no próprio mês, essa talvez poderia até se o Antero quiser ajudar. Então, Fernando. Bom dia a todos. Como o Dalton já falou, para as empresas obrigadas a entregar o livro fiscal eletrônico, né, o diferencial de alíquota entra a título de outros débitos. Uma devolução, né, ela pode ser compensada. Você pagou, por exemplo, diferencial de alíquota no mês de janeiro de 2017 e devolveu essa mercadoria em fevereiro de 2017. Você tem direito a recuperar aquilo que você pagou de diferencial? Tem. Através de um ajuste ao contrário daquilo que foi feito. A título de outros créditos, você pode recuperar aquilo que você pagou no DIFAL em janeiro de 2017. Certo? Então, ou outros créditos, o Dalton, acho que ia falar nisso. Se for dentro do mesmo mês, talvez um estorno de débito, né? Se você comprou em janeiro e devolveu em janeiro de 2017, eu aconselharia a fazer o ajuste a título de outros débitos, do diferencial, para ficar lá, até para o Dalton ter esse controle, quando ele for verificar as notas, e fazer um ajuste também de estorno de débito. Outros créditos, aí tanto faz, né, do mesmo valor. Aí você não vai pagar aquele diferencial em janeiro, certo? Então é importante dizer que a escrituração do livro é possível. Você ficar, por exemplo, com um saldo credor lá do Simples Nacional. Se você comprou, devolveu mais no mês do que você adquiriu, né, você tem mais diferencial a se ressarcir do que você tem a pagar naquele mês, você pode passar para o saldo credor e transferir esse saldo para outro mês, etc. Certo? Obrigado, Fernando. Deixa eu só complementar alguma coisa. Já que perguntaram várias vezes da substituição tributária, não se esqueça, você não tem que pagar o diferencial, mas você tem que pagar a substituição tributária. Então, se você está adquirindo em estado não signatário, mercadoria sujeita a substituição tributária, o Simples Nacional entra na regra geral. Você tem que pagar a substituição tributária. Ou seja, não é uma benesse. Piora bastante, que aí não tem o limite, você tem que pagar com margem de lucro, etc. e tal. Certo? Bem, Dalton, retornando aqui, como nós tivemos uma instabilidade, o Gabriel está repetindo a pergunta dele, talvez ele não tenha ouvido a resposta, e ele já apresentou uma próxima. Então, a primeira pergunta do Gabriel: existe algum produto excluído do cálculo do DIFAL? Bom, então, voltando a esse assunto, estão excluídos da base de cálculo do DIFAL as operações sujeitas à substituição tributária ou recolhimento antecipado do imposto. E aí também entra as questões das mercadorias que estão, por exemplo, imunes. E ele pergunta agora: tem um cliente que sempre contesta que embalagens estão fora do cálculo, mas não confirmam essa informação dele. Está confirmada a afirmação do empresário? Aí Fernando? Entendo que ele fica fora do DIFAL do comércio do Simples Nacional e entra no DIFAL histórico, né, que sempre existiu, porque a embalagem vai ser uso e consumo. Né, então ele entra sem limitador. Ele paga o DIFAL, mas não sobre o Simples Nacional. Se ele vai usar a embalagem, né, é uso e consumo. Depende. Se ele for uma indústria que vai usar a embalagem, a latinha para colocar a cerveja, não vai ser, aí seria uma compra para industrialização, aquilo entraria como matéria-prima. Você compra a sacolinha do supermercado que vai usar, é uso e consumo, aí ele entra no DIFAL não do Simples Nacional, entra no DIFAL do uso e consumo, sem o limitador. Bom, Gabriel, então uma boa conversa aí com o cliente. Hein? O Joseí pergunta: produto com alíquota interestadual de 4%, devo recolher o DIFAL? Deve recolher. O procedimento é o mesmo. Você vai considerar qual que é a nossa alíquota interna. Se for 18%, por exemplo, menos os 4%, daria 14% de diferença de alíquota. Se essa mercadoria for destinada à comercialização ou industrialização, aplica o limitador, vai recolher os 5%.
Se essa mercadoria for destinada a uso, consumo ou ao imobilizado, não tem o limitador. Então, portanto, ele teria que recolher os 14%. Bom, nós estamos aqui sem mais perguntas. Eu só vou fazer mais uma aqui do Gabriel. Fernando, ele está informando que o cliente dele compra para industrialização, aquela embalagem. Aí ele entra no default do Simples Nacional. Ele é uma matéria-prima, aquilo que é uma compra para industrialização. Certo? Não há por que ele tirar a embalagem disso aí. É uma matéria-prima que ele vai usar no produto final dele, vai estar a embalagem. Então, aí entra com limitador. Né? Se a embalagem é para industrialização, ele vai vender um produto que ele vai industrializar e vai usar aquela embalagem para encaixotar, sei lá, acomodar o produto, aí é com limitador. Mas, em todo caso, é devido o diferencial. Ou, no caso da comercialização e industrialização, com limitador, ou no uso e consumo no default histórico, né, sem limitador. Bom, tem um registro aqui do Luiz Carlos, parece mais uma reclamação sobre a Agência Net, sobre as informações. Ele diz aqui, esse serviço de adquirir XML das notas destinadas está totalmente consistente. Sempre que faço uma comparação com o manifestador, sempre falta notas no Agência Net. Tem algum delay aí, algum tempo para atualizar o site? Será que está acontecendo alguma... Tem alguma reclamação nesse sentido lá também? Não, eu conversei com alguns colegas que tratam da agência de atendimento remoto na semana passada. Eles falaram que estava com problema na consulta, mas a consulta como um todo, não é a deficiência na base de dados, para extrair a chave de acesso para alguns contribuintes, né, mas que essa consulta estaria com a previsão de retorno, normalização até o dia 25 desse mês. Agora sim, eu oriento, se tiver alguma inconsistência na base de dados, identificar que alguma nota fiscal não caiu, eu sugiro abrir uma demanda no atendimento virtual, e aí será tratado, né, pelo setor específico da secretaria que trata desse assunto. Na demanda ele deve colocar o quê? Que ele tem uma nota que não está lá e pede... Isso, ele identifica qual que é a nota fiscal que ele... Ou, no nosso caso, por exemplo, do diferencial de alíquota, ele pode identificar que o nosso comunicado está identificando 10 notas e ele só tem 9. Ou então, eu tenho uma nota fiscal aqui que eu recebi e ela não está constando no sistema da Secretaria de Fazenda. E aí, que ele puder colocar lá para identificar melhor esse documento, né, ele facilita o nosso atendimento à demanda. Okay. Bom, na hora que eu falei que não tinha pergunta, era quase uma brincadeira, mas vamos lá. Os alunos do 6º semestre lá do segundo de 2014, desculpe, mas gostaria que me confirmasse sobre a declaração, porque temos assistido outras palestras sobre diferencial e não foi mencionado sobre essa declaração. E como você falou, agora em 2017, continuo com a dúvida, porque nós estamos recolhendo normalmente e não declaramos. É aquela sobre a declaração retroativa. A declaração ela é obrigatória, está na portaria da Secretaria de Fazenda, portaria 210, e aí na própria portaria ele traz quem está desobrigado de efetuar a declaração. A quem é que está desobrigado? São aquelas empresas que são o MEI, do Simples Nacional, ou também aquelas do Simples Nacional que têm o faturamento até 60 mil no exercício anterior. Essa é a regra. Então, as demais empresas estão, sim, obrigadas a efetuar a declaração do livro fiscal eletrônico. Bom, o Gabriel e o Luiz Carlos agradecem a resposta. E a equipe lá da Eficácia Contabilidade. A empresa de salão de beleza que adquire mercadorias para uso e consumo na prestação de serviço, está sujeita ao diferencial de alíquota? Bom, se o salão de beleza for um contribuinte exclusivo do ISS, for só prestador de serviço, ele vai entrar na regra do comércio eletrônico. Então, não cabe a ele efetuar o recolhimento do diferencial de alíquota. Agora, se ele, além de ser salão de beleza, ele faz a venda do produto, né, e tem uma atividade de CMS também no seu cadastro, nesse caso, aí cabe ao estabelecimento do DF do Simples Nacional efetuar o recolhimento, ainda que seja um salão de beleza. Ok, bom, nós estamos sem perguntas, então nós vamos iniciar o encerramento da apresentação. Algum registro, Fernando, por favor? Vou aproveitar
para falar um pouco da escrituração do Simples Nacional, que a gente, trabalhando lá no Malha Fiscal, a gente se depara com alguns casos, né? E talvez essa pergunta até do pessoal, falando das declarações, né? É muito importante esclarecer que o Simples Nacional não é dispensado, com exceção daqueles casos que o Dalton colocou ali, né, da entrega do livro fiscal eletrônico. E o livro fiscal eletrônico do Simples Nacional, em breve resumo, quanto ao ICMS, é o seguinte: saída sem débito, entrada com crédito e depois o estorno do crédito. Tem muita gente que não está fazendo isso, ou não registra a entrada, ou não registra os créditos da entrada para fazer o estorno. Teve um caso da semana passada que chegou lá uma pessoa que foi excluída do Simples Nacional, falou: olha, exclusão do Simples Nacional, beleza, retroativo, tranquilo. O que você faz com relação aos créditos? Simplesmente vai lá e tira o estorno, né? Que aí você passou a apuração normal. Ah, eu não registrei os créditos. Falei, então você vai ter problemas. Porque você não vai conseguir lançar aquele crédito lá atrás. Você vai ter que lançar agora. O débito você vai ter que lançar lá atrás e o crédito só depois, com o livro desbloqueado. Então, em resumo, quanto à declaração, e talvez sejam essas as perguntas, né? A declaração em relação ao diferencial de alíquota do Simples Nacional é novidade, né? É a partir de fevereiro de 2016. A declaração em relação às entradas é desde sempre. Certo? E a declaração do ajuste é uma linha, né? A declaração da entrada não, é nota por nota, com os detalhamentos que são necessários. Tá? Então, só isso aí que pode causar algum problema grave para o seu cliente, a falta do registro das entradas no Simples Nacional. Certo? Charles? Não, eu queria só agradecer a oportunidade mais uma vez e ressaltar que, ao contrário do diferencial do Simples Nacional, em que há exclusão dos produtos sujeitos à substituição e o antecipado, só para deixar claro, por conta das perguntas que foram feitas, quando for no âmbito da Emenda Constitucional 87, não há exclusão de produtos. Tá? Quando o remetente, quando o destinatário é consumidor final, não contribuinte do imposto, todo e qualquer produto é sujeito a diferencial. Bom, retornando aqui, Dalton, antes de passar para suas considerações finais, na operação de transferência de mercadorias de uma matriz em Goiás para uma filial no DF, é cobrado o diferencial? Não, não é. A hipótese de incidência do diferencial de alíquota é a aquisição interestadual de mercadoria. Então, a transferência de um estabelecimento para o outro não cabe, nesse caso, o diferencial de alíquota. Essa foi a pergunta do Simples Nacional, né? Bom, em tese, Simples Nacional. Isso. Né? Bom, essa foi a pergunta da Aline. Se a Aline quiser complementar alguma coisa, se não for do Simples Nacional, por favor, enviar. E a Danila pergunta: bom dia, compra de mercadoria fora do DF para venda no comércio eletrônico, tem o diferencial de alíquota? A base do diferencial de alíquota do comércio eletrônico é justamente essa. Toda mercadoria comprada fora do DF, cujo destinatário seja consumidor final não contribuinte do ICMS, é sujeito ao pagamento do diferencial de alíquota. Obrigado, Charles. E a eficácia, manda uma nova pergunta. No caso da mesma empresa de salão de beleza, se for alterado o cadastro, o KNAI de ICMS, entende-se que ela estaria desobrigada ao diferencial? Se ela alterar o cadastro e passar a ser exclusiva do ISS, aí caberá ao remetente do outro estado efetuar o recolhimento do diferencial de alíquota, mas aí a título de comércio eletrônico. Bom, e para encerrar, creio eu, os alunos lá do sexto semestre mandam de novo. Essa retificação da declaração terá que ser pedida alguma autorização para a transmissão dela? Tem as regras as regras da trava lá quando envia o livro fiscal eletrônico. Então, ele vai encaminhar o livro, se estiver diminuindo, provavelmente vai cair na trava. Se estiver aumentando o valor do diferencial de alíquota, provavelmente ele passará direto, não precisa de nenhuma autorização. E aí acionar o atendimento virtual para... Isso. Então, se ele estiver retificando o livro para diminuir, por exemplo, o valor do diferencial de alíquota, ele vai encaminhar o livro e abre uma demanda solicitando a recepção, né, a aceitação daquele livro. E aí será analisado, e se tiver alguma coisa para ser ajustada, como uma dívida ativa ou um parcelamento, vai ser no bojo desse atendimento. Então, Dalton, suas considerações finais.
Bom, só agradecer ao CRC pelo convite, mais uma vez. Deixar à disposição aí dos senhores contadores e os contabilistas o nosso canal de atendimento, lá no atendimento virtual. E só reforçar nessa parceria, né, já que caminhamos tão juntos, né, e um depende tanto do trabalho do outro, né, então agradecer só mais uma vez aí ao presidente e toda a classe contábil pela parceria. Bom, não, eu recebi aqui, mas foi uma mensagem. Nós vamos encerrar então a apresentação. Quero agradecer mais uma vez a contribuição da Secretaria de Fazenda. Agora, antes da gente dizer tchau, o Jonathan mandou aqui uma mensagem desesperada aqui. Na operação de remessa de mercadoria, o retorno de mercadoria incidirá o diferencial de alíquota? Não, também não. Na remessa, no caso dele, ele está enviando, se for uma devolução, por exemplo, ele vai fazer o estorno que foi explicado ali pelo Fernando. Aí ele está remetendo o quê? Uma troca, sei lá, uma devolução. Se for uma troca, não, né? Você quer falar, Fernando? Eu tenho, primeiro, uma discordância na transferência do Estado de Goiás para cá. Para mim, incide, pelo princípio do diferencial. O diferencial quer igualar a alíquota interestadual com a interna do comércio. Mas é uma questão, o Dalto falou que não, para mim incide. Né? E com relação a essa questão da remessa, a gente tinha um problema no MAIA que era a remessa em consignação, não sei se está se falando disso. Para mim incide na remessa em consignação. Né? Então, se outro Estado remeter em consignação para um contribuinte aqui do Simples Nacional, contribuinte do ICMS do Simples Nacional, é devido o diferencial de alíquota do Simples Nacional. Se por acaso, naquela remessa, não houve a venda aqui, e a pessoa devolveu aquilo que foi remetido em consignação para São Paulo, por exemplo, ele faz direito ao crédito daquilo que ele pagou do diferencial. Então, se olhar o sistema como um todo, harmonicamente, ele vai ter aquilo de volta. Se por acaso a remessa não foi devolvida, ele vendeu, o diferencial está pago e não tem mais nada a fazer. Se é esse o caso, não entendi. Bem, e o Iberê pergunta, não, Iberê não, o Ailton pergunta aqui se em caso de brindes e bonificações tem que pagar o diferencial. A princípio, pela legislação, estabelece que a aquisição interestadual também não seria uma aquisição, não estaria também na regra do diferencial de alíquota. Bom, e no envio de mercadorias interestaduais, né, a título de bonificação é devido ao diferencial? Mas aí no envio de bonificação? Seria na regra do comércio eletrônico, né? É isso. Acha que no interestadual? Entendendo que é uma remessa do DF para outro Estado, aí não cabe diferencial do Simples Nacional, só se for para o outro Estado. Né? Talvez esteja falando do comércio eletrônico. No caso de brinde e bonificação, é difícil, né? Uma bonificação para um sujeito que não é contribuinte lá do outro lado. Né? Então, eu não sei. É uma questão que eu prefiro não responder. É estranho, porque uma bonificação geralmente é para um comerciante. E o brinde, aí não, porque eu acho que não existe a operação em si, né? Você está doando, sei lá, alguma coisa. Entendo que não, mas cabe uma reflexão. Mas ainda, só reforçando essa questão aí do Fernando, lembrando que se a empresa aqui que estiver remetendo essa mercadoria for do Simples Nacional, pela força da DI, se ela estiver enviando para um contribuinte de outro Estado, ele está fora também. E a Noemi aproveitou aqui, garantia, troca de mercadoria ou remessa para reposição, incide diferencial de alíquota? Vai cair na mesma situação. Assim, eu entendo que se o remetente daqui for do Simples Nacional, se ele estiver encaminhando para outra empresa, ainda que estivesse na regra do comércio eletrônico, ele estaria fora por força da liminar. Bom, então, nós não temos mais questionamentos, vamos encerrar a apresentação, agradecendo mais uma vez a toda a equipe da Secretaria de Fazenda, o Dalton, que realizou aqui a apresentação, o Charles, Fernando, a presença do Paulo, que esteve aqui também nos acompanhando, a Natália, da assessoria de imprensa, agradecer aos colegas que participaram da apresentação, enviando suas perguntas.
quero responder aqui um questionamento sobre os slides. Os slides eles não são disponibilizados. Nós vamos disponibilizar o vídeo com a apresentação e os slides estarão nessa composição com uma qualidade, com uma resolução que vocês poderão assistir, acompanhar ao vídeo. Parabenizar, inclusive, Dalto, pela qualidade dos slides, que para nós que temos equipes em treinamento sempre dentro das empresas, ele vai ajudar bastante. Ele foi bastante didático aí na construção da ideia. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos e até a nossa próxima apresentação pela TV CRCDF. Obrigado. Tchau.